Olá, olá, estamos aqui com mais episódio, né, do Desafio de Ser Você, de Histórias que Inspiram, hoje com a nossa convidada, né, especial, fazendo um adendo aqui, né, que fiz a pronúncia do nome dela sem o acento, né, Adala, né, e eu falei Adala. Então, vamos aguardá-la, chegá-la, já chegou aqui, vamos dar o convite, né, pra gente estar começando o nosso bate-papo de hoje, né, com a Adala. Daí, pra gente dar início. É, minha filha, eu falei o nome errado, vamos corrigir, né? Falta o acento. Não, Adala. aí eu não satisfeita por ter um nome diferente e ter essa questão da pronúncia que vira e mexe acontece, eu coloco o nome do meu filho de Isaac. Aí todo mundo vira assim, Isaac, eu não, É sem o só I, Zac. é só Isaac. Mas é assim, Passa né? A pelo pessoa mesmo é problema. diferente, ponto, né? Então, seja Tá bom o bem-vinda, áudio? Adala. Desculpa, né? A questão da Não, pronúncia. Eu tinha gravado, eu falei tranquilo. assim, gente, tem um acento. Aí eu falei, já foi, né? Mas é um prazer ter você aqui com a gente, dividindo um pouquinho, né, da sua Igualmente. história, né, no Desafios. Coloquei a sua música lá, né, que você também tinha os episódios, né, o quadro também, né, no seu Insta também, um trabalho Aham. lindo, né, sobre mulheres reais, né. Então é um prazer ter você aqui com a gente para poder dividir. Eu sempre falo assim, né, a cada episódio. Hoje eu estava vendo, né, sempre falo assim da importância da gente metrificar, né, a, os nossos resultados pequenos, entendeu? Para a gente ter uma ideia, né? E eu lembro que aí eu fui ver quantos episódios eu já tinha feito, né? Hoje a gente está no nosso episódio número 10, né? Então você faz parte do episódio número 10 de Histórias que Inspiram, Bom, né? O legal. desafio de ser você, né? Então, é, eu sempre falo assim da importância da gente dividir histórias e aprendizados para que a gente possa inspirar as outras pessoas com a nossa vivência, né? A gente sempre fala assim que a vida do outro a gente sempre acha que é mais fácil, né? E na verdade, né, quando a gente se coloca neste lugar, não, cada um tem os seus desafios, cada um tem a sua vivência, né? E a gente consegue com isso dividir e inspirar outras pessoas e dar esperança também, né? Que é possível sim, que é possível a gente. Nem sempre a gente vai estar sorrindo, mas a gente seguir firme, né? Acreditando sempre que o melhor vai acontecer todos os dias, né? Então, seja bem-vinda e conta pra gente aqui um pouquinho, né? Quem é a Adala? Adala, com acento. Adala. Então, eu queria primeiro agradecer de coração. Tem algumas pessoas aqui que eu conheço. Meu professor de saúde pública e biossegurança, o Érico, está aqui com a gente também. Ai, que legal. E assim, eu muito aprendizado agora que eu voltei para a faculdade, né? Estou retomando a graduação de estética. E assim, muita coisa se transformando, né? Muita coisa mudando e mostrando assim, e durante, por exemplo, que nem essa pandemia, foi quando eu tive a real noção de qual era o meu papel, né? E um pouco antes de entrar aqui na live, eu estava vendo um fórum sobre cuidados paliativos, e aquilo ali parei para pensar, e eu falei assim, gente, como os cuidados paliativos, a minha pós-graduação em dor e inflamação, minha vida e a minha forma de pensar e ver, né, a vida, a finitude, de tudo isso. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Adala Mendes, eu sou esteta paliativa e atuo na área há cerca de 19 anos. Já cuidei de inúmeros pacientes com câncer, fibromialgia, hérnia de disco. Assim, fiz muita coisa nesses cuidados da dor de pacientes que sofriam com dores crônicas e com determinadas patologias. E aí, como que eu entrei dentro da estética paliativa? Como que eu me tornei uma esteta paliativa? Em 2003, eu tive trombose
E quando o médico me olhou, ele falava assim: não acredito, você não tem cara de quem ia ter uma trombose, tudo, mas o que que acabou acontecendo? O meu quadro clínico foi tão grave que me deixou com uma sequela. E aí eu não conseguia entrar no mercado de trabalho. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Janete, tá dando para ouvir ok? Pessoal, tá dando para ouvir ok? Tá legal? Ok. Então, aí o que que aconteceu? Eu fiquei com uma sequela, uma redução de mobilidade, e vocês sabem que empregar um deficiente físico ou que tem alguma limitação é um pouco complicado. A gente não é muito aceito dentro do mercado de trabalho. Aí uma amiga minha me ofereceu de falar assim: pô, Adala, por que que você não pega e não vai fazer estética? Aí eu fui fazer estética. E logo no começo, os cuidados paliativos me escolheram. Eu tive uma cliente de 89 anos que tem púrpura, e aí eu comecei a cuidar dela. E por aí foi. Aí ela com púrpura, outra cliente apareceu comigo com câncer, depois outras pessoas que, por exemplo, não tinham acometimentos assim tão graves, patológicos, mas que no decorrer dos anos eu atendendo, a mãe teve câncer, uma indicação num pós-operatório de cirurgia. E aí eu fui entrando nessa área, fui estudando, fui indo atrás e fui aprendendo cada vez mais no começo. Eu digo igual que eu estava ouvindo no fórum, que eu sou uma profissional transgressora. Então, eu fui contra tudo que falava. Isso que eu ia comentar agora, porque assim, quando a gente começa na estética, né, e trabalhar com os procedimentos, tanto os faciais, tanto os corporais, como a massoterapia, né, a nossa contraindicação primeira, grandona lá na frente, pacientes oncológicos, né? E você trabalha exatamente com a contraindicação, indo contra tudo aquilo, né? Que fala, porque assim, quando a gente olha só como algo que assim, olha, é contraindicação fazer procedimento na estética, né? Mas tanto é que assim, clientes que vêm para estética são pessoas, né, que estão buscando melhorar a autoestima, melhorar a beleza, né, com todo um cuidado. E, querendo ou não, a massoterapia, ela ajuda no processo de alívio do estresse, do alívio da dor, né, das dores corporais. Mas aí, nesses acometimentos de contraindicações máximas, né, que tem professor que, não, assim, em sala de aula, nem aceita, gente, é contraindicação, ponto. Né? É sempre um médico que tem que estar autorizando, e o médico vai falar, não pode também, né? E aí a gente encontra o quê? Há muito, né? Já faz alguns anos já, né? Que a gente vai no congresso de estética, tudo, a gente já vê que tem essa área dentro da oncologia, né? Exatamente desses cuidados paliativos, né? Aí você foi a rebelde, né? Que foi, adentrou nessa área e falou assim, por que que não tem jeito? Foi exatamente assim? Será que não tem um jeito da gente cuidar, de amenizar? Foi algo assim que aconteceu com você? Eu comecei pela trombose, eu não tive um cuidado, por exemplo, né? Não tinha quem fizesse massagem em mim, e não sei o que, era contraindicado, porque trombose, pior ainda, é contraindicação absoluta. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui tentar entrar no curso para ser massoterapeuta, né? E aí falaram para mim que eu não podia, porque eu era trombofílica, eu tinha tido a trombose e eu não poderia receber massagem. Aí eu falei, mas eu não me conformo com isso de jeito nenhum. Eu falo que a minha transgressão é produtiva. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou fazer esse curso, que como assim eu não vou fazer? Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer as coisas? Não, eu vou fazer. Cheguei no dia seguinte, como todo bom paciente, menti. E virei para a professora e falei para ela, ó, meu vascular falou que eu posso fazer a massagem, que eu posso receber.
Ela, se o médico autorizou, tudo bem. Aí eu comecei a fazer o curso e recebi a massagem. Com a minha dor, eu aprendi e descobri que a massoterapia era maravilhosa para quem tem problema circulatório. Mesmo uma pessoa que passou pela trombose. Eu não digo fazer a massagem numa pessoa que está com uma trombose ativa, mas sim um paciente crônico, como é o meu caso. Eu já estava ali, como fala, controlado, né? Uhum. Tanto que nunca dissolveu. A maioria das pessoas tem trombose, tomam os medicamentos, os anticoagulantes, e com o tempo elas estão ok para voltar ao trabalho, à vida normal, não sentem nada. Eu não, eu tive uma redução de mobilidade e o meu trombo ele cristalizou mais ou menos do tamanho de uma minha virilha. Por exemplo, o meu trombo foi aonde? Na femoral. E quem é o terapeuta que vai ver depois, na femoral, ilíaca comum, ilíaca periférica. Então, assim, eu peguei aquela redezinha ali da região da minha pelve todinha. E aí, eu peguei e fiz a massagem e me senti muito bem. Muito bem. Janete, foi incrível. Incrível como uma pessoa que tinha dor 4 horas por dia, de repente não tinha mais dor nenhuma. Foi, assim, maravilhoso. Aí, o que eu fiz? Comecei a treinar algumas pessoas que pudessem fazer massagem em mim para poder atender um paciente com vamos dizer, um cuidado a mais. Uhum. E aí eu descobri que com isso eu podia atender um monte de gente, ajudar um monte de gente a melhorar, a ter qualidade de vida, a viver melhor. E aí foi nisso. Mas como foi? Depois que você recebeu o procedimento, que você ficou se sentindo muito bem, né? Aí como foi contar para a profissional que estava ali te treinando, te ensinando, que você tinha essa contraindicação, né? Não, depois tem profissionais que com o tempo, até eu conseguir alguém para me atender direitinho, que quando eu falava, tomava um susto. Falei, não pode. Eu falei, olha, eu já fui atrás. Que aí depois, como eu falei, a vida foi acontecendo para mim. Eu peguei pacientes que eram da área da saúde, que tiveram parentes que foram acometidos por câncer, né? E aí que falaram para mim que, poxa, só tem como deslocar o teu trombo se eu colocar a mão lá dentro e empurrar e descer o palco. Tipo assim, não vai poder fazer uma massagem vigorosa, aquela coisa forte da modeladora. Não, isso não pode ser contraindicado realmente. Uhum. Mas se você pensar na drenagem linfática, como ela é, como que ela seria capaz? A drenagem linfática verdadeira, porque a gente sabe, a gente como esteticista, sabe que muito é difundido, não é real, ela não existe. Porque você não vai movimentar gordura numa drenagem linfática, você não remodelamento corporal com uma drenagem linfática. Porque a drenagem linfática é isso aqui, ó. Porque os nossos vasos capilares linfáticos são superficiais, a grande maioria é superficial. Claro que a gente tem profundo, mas isso, nosso movimento corporal se encarrega. O nosso trabalho como massoterapeuta, ó, olha que levezinho. Como que eu deslocaria um trombo dessa forma? Não tem sentido. E aí, claro, que eu ressalto ainda que tem que ser um profissional qualificado, habilitado, com estudo, com base científica, raciocínio clínico, tudo isso. E para lidar também, caso tenha alguma intercorrência, né? Porque às vezes qualquer técnica ou qualquer procedimento que a gente vai estar fazendo, mais do que você aprender como fazer, né? É você aprender como lidar quando algo não está certo,
né? Quando algo sai dos conformes, né? Tipo, você sempre tá ali. Aconteceu isso comigo uma vez num procedimento de peeling, né? Eu utilizava um produto que era antialergênico, tudo. E aí, o que aconteceu? A pessoa que eu fiz a anamnese com ela mentiu para mim. Ela mentiu, né? Falando assim, aí ela já era uma profissional também, e aí ela falou que não tinha alergia a nada. Enfim, ela não tinha alergia, e aí diz ela que ficou com alergia do creme, que era o creme calmante. E eu fiquei pensando assim, mas como que a pessoa tem alergia do creme calmante, né? Que é alergênico, tudo, né? E aí a empresa dava bastante assistência, ele falou, olha, isso nunca aconteceu, né? Eu passei mensagem, ele falou assim, nunca aconteceu, mas assim, pede para ela ir no médico, tudo, né? Para verificar o que foi que aconteceu, porque assim, raro acontecer isso, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas como que pode acontecer isso? Tem algum componente dentro desse creme calmante que pudesse causar alergia nela? Mas no final das contas, a gente descobriu que era emocional, porque quando ela viu o rosto dela vermelho, entendeu? Não foi o creme, foi o emocional. Quando ela viu o rosto dela vermelho, ela ficou assim, meu Deus do céu, minha cara tá vermelha. E eu já tinha avisado, já tinha, né? Mas o emocional dela fez com que aquele vermelho do rosto dela parecesse para ela que fosse assim o fim do mundo, entendeu? E ela falou assim, meu Deus, você tá coçando. Eu falei, coça mesmo, arde mesmo, daquele ardor que vem de dentro, assim, entendeu? Que parece que vai sair a cara para fora. Mas é normal. Umas pessoas sentem menos, outros mais. Mas aí o emocional dela fez com que aí a gente foi descobrir que não era o produto em si, entendeu? Era o emocional. E o médico falou assim: não, é que você, né, Ele falou umas palavras lá para ela e aí ela tomou calmante, calmante, entendeu? E ficou tudo bem. E eu fiquei assim, gente. E aí eu pensando assim, uma coisa assim que é raro acontecer, pode acontecer num caso assim que a gente já está treinado para lidar com as intercorrências, né? Porque quando a gente fala disso, a gente é lidado para no caso que às vezes a gente fala assim de não ter assim bastante informação ainda, porque o que a gente aprende, né? Que não pode. Aí aparece a profissional dizendo lá, não, pode. Quando a gente frequenta os congressos, a gente tem hoje, né, as profissionais lá, inclusive acometidas, né, oncológicas de todas as áreas, né, de mama, porque quando faz os procedimentos, que perde cabelo, né, a pessoa fica com dor, tem toda uma questão ligada principalmente à autoestima da pessoa, que a massoterapia, ela ajuda, né? Ajuda. Porque a gente não só tá ali como profissional para fazer a massagem, mas como ouvinte também, uma escuta amorosa, né? Um cuidado diferente, que de repente o pessoal de casa não está preparado, os familiares não estão preparados. Por exemplo, eu vi agora sobre o fórum ali da dor, que muitas vezes os cuidados paliativos, eles não atendem não somente o paciente, mas também os familiares, para poder como que eles vão chegar, como que eles vão falar, como é que vai ser esse tipo de adulto. Tudo isso faz uma diferença muito grande na vida do paciente e da família, né? E assim, eu vejo até hoje muita gente se assustando, muita gente que ainda não conhece a estética paliativa, que ainda tem muita dificuldade, que ainda tem aquela resistência, sabe? Da estética em pessoas acometidas por algumas patologias. Mas a gente tem que começar a se atualizar. Também, né? Números, artigos científicos, principalmente internacionais, que já falam da massoterapia na ajuda de pacientes infantis com anemia falciforme. Olha só que lindo. Também com pacientes que tiveram queimados, que a gente pode tratar
a partir do endermo. Então, tipo assim, quantas coisas mais a gente pode fazer? E aí tem a questão Melhorar o também quadro de vida. dos médicos também, né? É. Que alguns ainda, né, não orientam, por exemplo, os pacientes oncológicos deles a fazerem procedimentos dessa forma, porque ainda não tem essa informação, né, de que pode ser aliviado aquele processo de dor, né? Eu vejo também, Janete, também muitos profissionais, os médicos também têm muito medo, isso acontece inclusive no pós-operatório, medo de passar um paciente para o profissional ou pedir para fazer uma drenagem e aí acabar com o trabalho dele. Falava sobre isso O ontem. pessoal da estética entrando aí. Uhum. E aí eles têm medo do profissional fazer um procedimento errado. Porque parcela do resultado da cirurgia plástica também é do profissional. Sim, sim. Então, assim, por exemplo, uma drenagem ali que vai pegar, que o pessoal fala que é a drenagem, e faz aquele movimento forte ali no sentido do dreno. Você pode causar uma deiscência. Ou seja, para quem não sabe, a lei que está vendo a nossa live, abrir os pontos. Sério, Leide, não estou aparecendo para você? Ju acabou A, de entrar, Edna acabou de entrar. Fala aí para mim se eu tô aparecendo para você, se tá aparecendo. aparecendo. Ah, para mim também, tá ótimo. Aparecendo aqui. Eu vejo que de vez em quando dá uma falhadinha na conexão, mas eu acredito que seja alguma coisa até do Instagram mesmo. Da internet, às vezes que eu sigo. Então, mas é exatamente isso que eu tava. Nossa, para você também não? Nossa, só vejo Vixe, nada. só tô vendo eu. Peraí, Sair e voltar? Não, eu tô aqui no Wi-Fi, né? E aí eu vou trocar, vou pôr no 5G, 4G. Tá. Eu acho que a gente tem muito ainda a agregar, a acrescentar na vida de cada pessoa, pensando na estética como saúde mesmo, porque nós somos da área da saúde. Sim. Mas, assim, mudar essa coisa de ficar. A estética tem vários âmbitos, né? Ela tem vários acessos, vamos dizer assim. Mas ela não é só a beleza, só o tratamento facial, só a redução de celulite, redução de gordura, rejuvenescimento. Ela também é cuidados paliativos, no caso. Mas o cuidado paliativo não é aquele assim, ah, não, é só para quem está para morrer. Já está ali na virada da curva, então não, você não vamos colocar o esteticista no meio. Não, na verdade, o cuidado paliativo é dar qualidade de vida para essa pessoa. Por exemplo, eu tive uma das minhas pacientes oncológicas que foi por mim durante 15 anos. Ela lutou contra o câncer durante anos.
E ela ficou sobre os meus cuidados como terapeuta durante 15 anos. Eu estive com ela, eu estava junto com a família durante todo o processo, durante a finitude. E isso muda não só a vida do paciente, como a nossa também. Porque Eu trouxe aprendi qualidade, muitas. né? Trouxe qualidade, né? Você tá me escutando? Tá me escutando? Tô escutando. Tá. Isso porque traz qualidade também de vida para a pessoa, né? Porque, assim, pacientes oncológicos, a vida deles são marcadas por muita dor, né? Dor no corpo todo, né? Eu tenho uma amiga que acho que ela tá aqui, né? E ela relata, né? Ela tem dores o tempo todo, né? Então, assim, por mais que tome os remédios controlados, fortes, mesmo assim, entendeu? É dor o tempo todo, né? Então, assim, se existe algo, alguma forma, né, de amenizar, né, essa dor que a pessoa sente, né, melhora muito a qualidade de vida dela, né? Então, e é lindo, né, ver profissionais que se dedicam, né, assim como você, né? Eu já cheguei a atender, eu atendo, mas não, não eu falo que eu tô de forma holística ainda, né? Eu não especifiquei algo assim para cuidar. Tem profissional que trabalha só com facial, profissional que só trabalha com corporal. Eu nunca consegui decidir entre trabalhar só com facial ou só com corporal. Eu gosto de cuidar dos dois, sabe? E, Uhum. e aí, quando entrou gestão emocional também, eu agrego gestão emocional, né? A gente sempre tá com divã. Eu sempre falava, né, para minha mentora, para a Geis, eu falo assim, eu faço gestão emocional na maca, né? Atendendo uma limpeza de pele, fazendo uma drenagem, fazendo uma massagem relaxante, né? Então, a gente consegue fazer a gestão emocional sem os procedimentos, mas junto com o procedimento também a gente faz, porque a gente vê que a pessoa é uma pessoa inteira, né, completa e que precisa de cuidados em todas as áreas, né? Não só da questão do corpo, como você falou, né? Mas a questão de você se colocar, né? Para escutar, né? Olha que lindo, sua mamãe. A Cida Zaba, minha mãe. Tá Ai, entrando o que pessoal da maravilhosa. faculdade, entrou o professor Érico, entrou a Raíssa, entrou a Carol, Vada, entrou o pessoal da faculdade aqui, muito bacana. Né? A Silvia é amada, né? A Silvia é Sim. a Ju, ó, a Juliana Barcelos. Amo a Juliana. Gente, eu acho incrível, né? Como que a gente, dentro do projeto, né, Janete, dos Mulheres Reais, como é que a gente foi se descobrindo tudo. Foi quando eu tive o discernimento, né, e teve um profissional renomado na estética que mandou um áudio para mim, eu deixei salvo o áudio, ele falando, Adala, você conseguiu, você chegou onde você tinha que chegar, tá certo. Estética paliativa e não sei o quê. Ele falou cineira em Brasília. E Sim. assim, olha lá, o professor, ó. Então, tipo assim, isso mudou a minha visão, porque eu trabalhava, eu atendia, mas eu não tinha a noção Do quanto é importante. aonde eu tinha chegado, né? Eu não tinha essa noção. E aí um dia eu conversando com esse profissional renomado de fora de Brasília, e ele virou para mim assim, Adala, você foi, já era, você faz uma coisa que você... E hoje o pessoal fala muito disso, né? Até no marketing e tudo. Eu curei uma dor. Eu, com a minha dor, descobri que eu posso curar a dor dos outros. Então, sim, eu consegui ter uma visão diferente do que era o cuidado, do que era a massoterapia, não só na minha vida, mas na vida do outro, sim. né? Isso para mim é incrível. Eu amo o que eu faço. E você falou, né? Ainda não consegui decidir sobre faço na minha mãe, tal, mas o meu amor mesmo, minha vida, eu falo que estética paliativa para mim
é um estilo de vida. Porque eu vivo aquilo ali. Se um paciente ligar para mim num domingo, 3 horas da tarde, eu posso estar onde eu estiver. Se ele falou assim, Adela, eu não aguento de dor. Eu preciso de você. Eu vou. Eu atendo, eu... Obrigado, Raíssa. E aí, eu Eu tô num atendo... projeto, viu, Adela? Escrever livros, entendeu? Depois eu te passo. Você precisa. Porque, primeiro, é uma história que vai ficar registrada, uma história que inspira outras mulheres, outras pessoas, profissionais. E eu acho Mas que mais a gente tem que trazer mais profissionais. profissional, né? Sim, mais do Não é que verdade, profissionais, Janete? A gente entendeu? precisa de mais profissionais com esse olhar, com esse cuidado, com essa Sim. coisa assim, até dentro não só da estética, mas dentro da enfermagem, fisioterapia, porque é uma coisa que conversa até com as meninas na faculdade, né? A gente tem que deixar dessa coisa da concorrência, de ficar brigando Não, por conta de um pedacinho do queijo. Meu, tem queijo para todo mundo. A gente tá aí, estão dizendo que a gente vai chegar. Eu não tenho certeza, é que eu ouvi outro dia numa palestra que diz que a gente vai chegar em 2023, 2025, uma coisa assim, que nós vamos chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Meu, é gente que não acaba mais. Para que tu tá brigando? Tem gente para todo e a questão, mundo. e a questão de ser esteticista, né? Por exemplo, quando eu comecei, tinha acho que umas 4 clínicas de estética, pequenas também. Eu sou uma clínica de estética pequena, né? Na minha rua. Subindo a rua, tinha 4. Hoje eu sei de 2, mas assim, todo mundo tinha cliente, porque eu falo assim: tem aquela pessoa que se identifica com o cuidado com você, a outra que vai se identificar comigo, né? Mas isso não quer dizer que não tenha espaço para todas as pessoas, porque o que traz, né, exatamente, e tem gente que sai dali, da onde eu atendo, e vai ser atendida por uma outra profissional, localidade longe, porque ela se identifica com aquela profissional, né? Então, realmente, como você falou, não tem, assim, pelo menos eu nunca me vi como concorrente nem rival de ninguém, assim, sabe? De que o outro vai tomar meu espaço. Muito pelo contrário, quando tem profissional nova, eu incentivo para isso mesmo. Ah, eu queria fazer estética, faz mesmo, entendeu? Só que eu sempre pergunto assim, o que que move você? O que te inspira? O que faz com que você entre no mundo da estética? Porque se você não gostar de cuidar do outro, se você não se sentir bem vendo a outra pessoa bem, nossa, é uma alegria quando eu vejo que a pessoa que está ali na minha frente está saindo melhor do que ela chegou e que ela vai continuar bem. Então, eu acho que todo mundo que vai trabalhar cuidando de outra pessoa, ela precisa querer mais do que tudo, que aquela pessoa esteja bem. Eu falei assim, se é isso, então você está no caminho certo. Ah, é porque eu escutei dizer que dá dinheiro. Então sai fora, não vai dar certo para você, entendeu? Não vai dar, pode sair fora. Nossa, Eu mas por falei que isso você na está falando faculdade. isso? Eu falei que você tem que gostar, porque assim, a gente vai ter momentos quando a gente começa que você não vai ter cliente nenhum. E se você não gostar daquilo que você faz, entendeu? Não adianta. Você Vai abandona, né? abandonar. Você perde o caminho. Sim, Eu cheguei a eu falar isso comecei na na. estética em 2009, né? E aí hoje a gente já está em 2022, né? Eu não conto os anos, viu? Eu falo só o ano que eu comecei. Eu não ligo, né? Eu sou do tipo que eu sou largada mesmo. O pessoal fala assim: ah, não sei o que, eu tenho 40 e tantos. Gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu também não. Fiz 45 anteontem, menina, e tô aqui. Eu lembro uma vez que meu irmão perguntou para mim assim: quantos anos você tem? Aí eu sempre dizia, né? Ele falou assim: eu tenho medo dessa mulher falar a idade. Eu falei, por quê? Ele falou assim: porque se mulher nenhuma costuma dizer a idade. Aquela que diz é capaz de qualquer coisa. Eu falei, tá. Mas assim, Ah, eu acho que. eu sou capaz de levar saúde para muita gente. E uma coisa Não que eu lembrei agora, a gente conversando, que foi uma das minhas falas, eu falei isso que você falou lá na faculdade, no primeiro semestre, com a minha turma, e aí eu cheguei a falar, falei assim, gente, vocês estão aqui pensando que é dinheiro, que vai dar dinheiro, que tem clínica. Cara,
larga, vai embora, não vai dar certo. Porque o começo é árduo. Eu não comecei aonde eu tô. Sim. A caminhada foi longa. Eu tô na estética desde 2003, final de 2003. Então você imagina, a caminhada foi longa. Quando que eu percebi o que eu era? Há 2 anos atrás. Então, tipo Você vai assim, você descobrir. pega e olha e fala assim, ups, o quê? Foi? É Você comigo? vai construindo, você vai caminhando, né? E a gente, eu sempre falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Há muitos anos eu falo isso, porque a gente vive, vai aprendendo e a gente continua aprendendo, né? Eu falo que hoje, eu estava conversando, fazendo uma avaliação ontem, né? E eu estava falando, falei assim, a estética mudou tanto em algumas coisas, né? Melhorou, eu falei assim, os cremes, os produtos que a gente utiliza, nanotecnológicos, produtos que a gente passa na pele, vai continuar agindo por 8 horas, né? Hoje a gente tem uma balança de bioimpedância, né? Que vai ali te traz os dados mais próximo do possível, né? Que quando você realiza exames, né? Muito importante sempre. Eu sempre Não, falo assim, você tem exame, manda para mim dar uma olhada, né? Porque é muito importante você conseguir fazer essa avaliação, né? De você ver realmente, né? A pessoa por inteiro, a pessoa não está ali só para cuidar de uma parte, ela é uma pessoa inteira, né? Então, a gente que vai atender tem que atender aquela pessoa inteira, né? De forma com amor mesmo, né? Com amor, é, né? e a Edna está colocando que o bom profissional é aquilo que ama o que faz. Fantástico. Você Sim, descobriu aquele que te faz levantar, mesmo você arrebentado, e com aquela sensação, eu vou mudar o mundo, é sim, ali o teu caminho. Você se achou, você descobriu tudo. É maravilhoso, sim. né? E um E amor. quais que foram o maior desafio, assim, que você enfrentou, que você lembra, trabalhando nessa área de atender pacientes oncológicos, pacientes com as restrições, né, máximas, né, da estética? A primeira coisa foi a descrença, né? A descrença que você, como esteticista, você conseguiria levar um resultado de qualidade de saúde para um paciente em estado, vamos dizer assim, com a patologia mais avançada. Foi bem difícil, a descrença maior também, até por parte de alguns familiares que tipo, você não, você só passa creminho e na verdade é uma coisa que a gente traz, é uma máxima que a gente não estuda para passar creme. A gente estuda ciência, a gente estuda Fisiologia. bioquímica, nós estudamos anatomia, nós estudamos saúde pública, biossegurança. Então, nós somos profissionais, sim, qualificados dentro da saúde, né? E essa descrença, assim, muitas vezes, ela dá um desânimo. Agora, em termos do paciente, foi uma paciente, porque eu falo e sou grata, porque eu tive inúmeros pacientes, mas apenas uma intercorrência. Eu tive apenas uma intercorrência com uma paciente que já era minha cliente há muitos anos, e aí ela estava com uma dor muito acentuada, e na busca por eu tentar levar o melhor para ela, o quadro de dor dela, infelizmente, piorou. Mas claro que é aquilo que você falou, a gente precisa do raciocínio clínico, do conhecimento, a gente reverter aquele quadro. E aí a gente conseguiu reverter, depois ela foi para atendimento médico, porque nem tudo a gente é capaz, já é mente ambulatorial médico, ela fez uma infiltração, melhorou, tá sob tratamento médico, que foi o melhor no quadro dela. Porque todo paciente é feito para mim. Sim, E eu, como profissional, eu tenho que saber olhar e saber que não, aqui eu dou conta, aqui eu não dou conta. Mas todo mundo que chega onde a gente está, um dia errou.
Quantas vezes Thomas Edison não errou antes de conseguir fazer? Né? Não Verdade. tem, a gente passa por situações. Isso foi difícil para mim, minha aceitação da minha limitação. Porque você imagina passar 15 anos sem ter uma intercorrência. Nossa, Então eu tava demais, né? Tinha que dar uma baixada. E, dona Edna, tive algumas consultas com psicólogo que eu dei alta para ela. Na verdade, assim, o que que acontece? Ela não se identificou, né, com a psicóloga, né? Então, neste caso, é assim, a gente precisa mesmo se identificar com aquela pessoa que você vai estar ali colocando as suas dores também emocionais para ela, né? Então, quando você não se identifica Verdade. com uma, você tem que buscar tratar com outra, conversar com outra pessoa para conseguir de alguma forma se identificar, né? Não que Verdade. nem a gente fala, né? Não precisa amar, né? Mas ela precisa ter um olhar, eu falo um olhar sensível, né? Para a pessoa que está ali na sua frente, né? Porque é tão difícil você se abrir às vezes para falar do que te aflige, né? Então, esses são os desafios, é que nem as clientes que chegam até nós, né? Elas também se identificam com a gente. Se elas não se identificam para a gente também recebe alta. Eu tenho, eu já, pelo tempo, né, que eu tenho na estética, eu tenho clientes que moravam aqui no Brasil, moravam próximos à minha casa aqui em Brasília, e hoje em dia moram no exterior. E toda vez que elas vêm do exterior, que elas vêm para o Brasil, elas me ligam, me procuram para receber o atendimento. Tenho cliente de fora de Brasília também, de São Paulo, do sul do país também, ali Santa Catarina, Florianópolis. Então, tipo assim, o que é essa identificação? E elas falam sobre isso. Que essa identificação é tipo assim, eu vou lá. Mas parece que falta alguma coisa. Falta. É justamente a identificação. Nessa coisa do deu match, né? Uhum. É isso que a gente já falou, né? Você precisa se identificar com o profissional que está te atendendo, né? Porque se você também não se identifica, principalmente quando você está na estética paliativa, né? Aquela pessoa vai estar cuidando, você vai estar ali, não é só a dor física dela, né? Eu falo que quando a dor física é assim, quase que constante, vira uma dor, é uma dor emocional, né? Porque você tá ali, ó, você não consegue fazer outra coisa, você não consegue ter uma qualidade, você não consegue nem pensar direito, eu penso. Que eu fico pensando no período de TPM, que a gente fica, né, irritada e tudo. Imagina se ficar com a dor constante, você tomar um remédio e não passa a dor, né? Então, eu não consigo nem imaginar, né? A gente consegue imaginar. É aquilo que eu te falei. Eu ainda tive um detalhe, né, um adendo no estudo. Como eu fui internado com trombose e eu já cheguei num estado grave, eu sei o que é sentir dor todo dia. Eu sei o que é ter uma dor crônica, né? E aí, dentro dessa dor, quando eu consegui aliviar através da massagem, nossa, aquilo dali para mim foi surreal. Aquilo dali para mim foi fantástico. Aí virar para mim e dizer assim, não, você não pode aliviar a dor daquela pessoa, para mim isso é inconcebível. Eu posso sim. Eu posso levar a mesma qualidade de vida que eu tive, eu posso levar para o outro. Por que não? Por que a pessoa tem que ser privada de ter qualidade de vida? Isso é uma coisa que acontece muito em quem está dentro dos cuidados paliativos, principalmente para pacientes oncológicos. A pessoa recebe um diagnóstico de câncer, quase com um atestado de óbito. Não necessariamente a sua vida vai acabar ali. Você não precisa acabar a sua vida ali. Você pode pegar e ter as terapias alternativas, tratar com óleo essencial, tratar de outras formas, aliviar sua dor com a massagem, mas também com tratamento médico.
essa interação multidisciplinar, multiprofissional, ela é fantástica. Sim. Juntar, por exemplo, um fisioterapeuta para fazer a reabilitação, seja da área pélvica, seja do equipamento, né, da máquina humana, o andar, o se mexer. Então, com a estética, com a terapia, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A pessoa pode ter uma qualidade de vida, uma sobrevida muito maior e muito melhor. Né? E a gente percebe que o não tratar e o não cuidar dessa forma, você não levar essa possibilidade da estética paliativa, da massagem, do cuidado, você renega a qualidade de vida do outro, você priva a vida do outro. Isso é uma coisa assim que eu acho que é para todo mundo, não é só para o profissional da saúde, isso é uma questão social. Você poder falar, não, tá aqui o seu diagnóstico, acabou a sua vida. Agora é só esperar, deita e espera. Não é. Não é. Não é. E, a gente pode fazer essa mudança. É como se você estivesse tirando a esperança, né? Que aquela pessoa pudesse melhorar. E a gente sabe que ela pode melhorar, né? E se tem algo que melhora, né? Principalmente essa questão de você saber que tem um jeito, que tudo que você está vivendo hoje pode passar sim, que você pode deixar de sentir essa dor, né? Que você tem algumas formas, né? De amenizar não, o tratamento médico, os medicamentos, é super importante, né? Você está fazendo esse acompanhamento, mas as terapias alternativas, né? Elas são, eu falo assim, que são maravilhosas, né? Hoje eu trabalho com o ILIB também, né? E eu vejo assim que ele ameniza muito a dor, né? Eu falo assim, quem não sente dor não percebe o benefício que ele traz. Como ele trabalha, né? Isso, mas quem sente a dor, no momento que está recebendo, então várias pessoas já me falaram, nossa, amenizou a minha dor, né? E eu também eu tinha, porque eu falava assim, nossa, ele é maravilhoso para trabalhar internamente e tal. Mas assim, para o alívio da dor, nossa. E aí você vai descobrindo coisas através do que você vai trabalhando também, né? Então, é assim, a cada degrau que você sobe, você enxerga um pouquinho mais, né? E você continua fazendo a sua caminhada, mesmo que às vezes você acha que não caminhou nada, apesar, né, de você continuar seguindo, apesar de você continuar ali trabalhando, tendo seus desafios, né? E me fala uma coisa, o que fez você voltar a estudar novamente, né? Porque você estava já, né, numa carreira consolidada, trabalhando, né, com a massoterapia paliativa, né, tendo os cuidados, que te levou para graduação de estética. Eu acho que não só uma amiga minha que ficou me perturbando para voltar, que ela até entrou, como ela tem uns atendimentos, né? Talvez ela não esteja aqui agora, foi a Carol Vada. A gente mora próxima e ela faz muitos tratamentos faciais em mim. E aí ela pegou e falou assim: eu vou para a faculdade. Eu vou vou entrar na estética, não sei o quê. Eu falei: eu não sei, amiga. Eu tenho vontade de fazer fisioterapia, eu tenho vontade de fazer biomedicina, eu tinha vontade de um monte de coisa. Eu nunca parei de fato de estudar. A gente nunca porque para, na verdade. Um pelinho voando aqui. Aí eu já fico doidinha. Tentando catar. E aí, o que acontece? Eu sou formada primeiro em comunicação, depois em letras. Fiz a pós-graduação em Dorinho. E fiz, um pouquinho antes de iniciar a pandemia, fiz uma pós-graduação em estética clínica avançada. Você deve conhecer, né? Com o renomado Tassinari e a equipe dele, Thiago Mário, professor Vanderlei. E aí, depois dessa coisa toda, de ter passado por esse enclausuramento, né, em 2020. Da pandemia, né? Peraí. Em 2021,
E aí essa minha amiga, Carol, pegou e falou assim, eu vou para a faculdade. Eu falei, não sei. Aí eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou trabalhar num projeto minha aqui na UNB e, sei lá, pelo menos eu vou fazer alguma coisa, que eu tô cansada de ficar parada. Aí ele falou assim, o que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero fazer isso aqui, massagem. Aí não sei o que, por conta da massagem. Não sei o que lá, massagem. Tudo terminava em massagem. Ele falou assim... terminava em massagem. Aí ele falou assim, meu bem, deixa eu te perguntar. E em biomedicina, você vai trabalhar? Falei, não. A primeira coisa eu vou fazer quase que uma análise clínica, né? Eu vou trabalhar, se for trabalhar assim, nu e cru em biomedicina, seria em laboratório de análises clínicas, né? Outra coisa que eu posso fazer é perfusão corpórea, que é o que faz a máquina lá, aquilo eu acho fantástico. Que pega e vai fazer uma cirurgia cardíaca, faz como é que é? Circula corpórea. Que aí pega e liga uma máquina, a máquina faz a filtração enquanto eles estão operando o coração. Depois, quando vai voltar a circulação de novo para o corpo, joga uma bomba de sódio de potássio naquele coração, ele vai pum! Meu marido e volta a funcionar. Ano passado, Né? em Não, setembro, fez um ano agora. Eu fui estudar isso daí. Eu acho fantástico essas coisas muito assim de saúde, muito doidas, assim, eu gosto. E aí, só que não tinha massagem, né? Não tinha massagem. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, e se for fisioterapia? Aí eu falei, eu vou trabalhar na reabilitação, ali, que? Aí com a massagem. Aí ele falou, pô, você gosta tanto de massagem, é estética. Termina logo essa faculdade de estética, que eu já tinha começado em 2009 e parei a graduação porque eu engravidei e eu era grávida diferente. O mundo parecia que estava em cima de mim. Eu passei muito mal, eu emagreci 7 quilos. Enquanto todo mundo borda, não sei o quê, eu usei calça jeans a gravidez inteira. Eu não parecia uma grávida, eu não tive barriga, eu não tive nada. O menino nasceu, se fosse por conta, tipo assim, de eu saber, sem ter feito exame nem nada, eu achava que eu nem estava grávida. Nossa. E eu enjoei muito. A única coisa, assim, que aí eu dei sintoma de grávida é que eu enchei muito. Enchei, não. Botei tudo para fora muito. Ai. Eu não enchei, foi nada. Ai, menina, eu acho essa parte aí os primeiros meses, né? Ai, meu Deus. É muito sofrimento, né? Nada vai bem. O meu foi os 8 meses. Eu passei mal 8 meses. O menino, no dia que o menino nasceu, eu tava chamando o Raul ali no canto. Eu passei muito mal a gravidez toda. Foram uns 8 meses passando mal. Aí meu filho, graças a Deus, não esperou os 9 meses, nasceu de 8. Nasceu antes, né? Falou assim, deixa eu dar uma amenizada aqui pra minha mãezinha, né? Deixa eu dar uma aliviada para minha mãe, que minha mãe tá mal. E aí, por exemplo, enquanto a maioria das pessoas engorda, eu emagreci 7 quilos. E aí eu suspendi a faculdade. E aí, com isso, depois, quando meu filho não tinha... acho que faltavam uns 4 meses, 5 meses, para ele fazer 1 ano de idade, eu tive uma complicação e fui parar na cadeira de roda. Aí fiquei para voltar a andar normalmente, sem uso de muleta, cadeira de roda, andador, não sei o que, tudo, praticamente 6 meses. Então é por isso que eu te falei, Jané, eu conheço a dor. Então eu acho que isso me ajuda a olhar a dor do outro de uma forma diferente. Porque eu consigo mensurar o que é a dor. Nem o tramal passava a dor. O tramal não passava, eu já estava acho que indo para morfina e não tinha mais jeito. E aí eu vi que talvez minha perna fosse amputada. Eu fiquei bastante nervosa nessa época. E o meu angiologista fez um procedimento assim simples, que foi pegar o sangue ficou
extravasou para minha panturrilha. E aí ele ficou entre o meu músculo, né? Eu vou falar normal ali da batata da perna para as pessoas entenderem, né? A gente que é da área da saúde ficou ali atrás do gastrocnêmio, com a região do osso ali, né? Da musculatura. E aí ele me deu uma anestesia local, deu a cânula, atravessando o músculo. Pensa na dorzinha boa. Nem penso. Não quero pensar nisso, não. É uma dor que, olha, não é mole. E aí ele tirou praticamente 700 ml de sangue já bem escurecido, sabe? Já tava assim, parecendo um sangue pisado, assim, de tão escuro que ele era, né? E ali eu comecei a minha reabilitação, que aí, tipo, a minha perna foi voltando, foi melhorando. E aí foi que eu passei por todo esse processo. Mas o tramal já era me dado de 4 em 4 horas, passando para 3 em 3 horas, que muitas vezes eu não aguentava a dor. Meu Deus. Então é assim, eu já chorei 1 hora sem parar, deitada no leito do hospital, e que o pessoal falava que não podia me dar o remédio por conta que o médico Já tinha dado. já tinha dado. E o meu corpo já não aguentava mais. Eu já estava, assim, já tinha virado pro meu marido e falado para ele, eu vou entregar as contas, eu não aguento mais. A dor já tinha sido tanta que eu já tinha entregado. Meu marido deitou comigo na cama do hospital, ficou deitado, abraçado, segurando, enquanto eu chorava. Eu chorei durante 1 hora seguida, por conta da dor. E aí eu falei para ele, eu não aguento mais. Naquele momento ali, eu estava entregando os pontos. Né? Então, assim, essa vivência também faz a gente ver a dor do outro de uma forma diferente. Porque você passou pelo caminho, né? Você Passei pelo caminho. né? Passou pelo caminho. Você, como eu sempre falo, eu não imagino a dor que o outro está sentindo, por mais que eu também já tenha sentido dor, né? Mas é sempre desafiante você pensar numa forma de amenizar a dor que o outro sente quando chega diante de você, né? Porque você fala assim, eu sei o que é passar por esse caminho de dor, mas de que forma que eu posso amenizar a dor do outro, né? E aí também é aquela Isso. coisa do olhar, né? De você conseguir olhar e conseguir enxergar, né? De que forma que você vai estar ali diante daquela pessoa e amenizar a dor dela para que ela consiga sorrir, né? Sorrir ou simplesmente não sentir dor, né? Porque quem sente dor não sorri, né? Quem sente dor não sorri. Verdade. Então é muito desafiante, né? E você uma vencedora, né? Você passou pela estrada da dor, passou pela estrada dos desafios, né? E tá aqui sorrindo, né? Tá aqui sorrindo, né? Então, isso é maravilhoso de ver, né? A superação, né? Porque muita gente está vivendo a dor neste momento, está sentindo a dor neste momento, né? E não vê expectativa, não vê uma realidade ali na frente, né? Acha que vai acabar ali, né? E que passa dia, entra dia e aquilo não passa, né? Então, tem sim jeito, né? De ser amenizada essa dor, né? Tem formas, né? Eu falo que tudo nasce na nossa mente. Então, primeiro você vai precisar acreditar. É difícil, às vezes, quando você está num momento de dor, você falar para a pessoa que ela precisa acreditar que vai melhorar. Mas ela precisa, né? Ela precisa, né? E aí eu falo que é desafiante da gente saber como agir, né? Porque você vai ali, se ela está diante de você, você vai procurar dar o seu melhor para aquela pessoa, né? Mas através da sua dor, né? Você foi inspirada a trilhar um caminho, entendeu? De se tornar especialista em cuidar das dores de outras pessoas, né? De ser uma profissional da estética paliativa, né? Porque você também já passou por esse processo. Então, eu sempre falo, né? Inspirar outras pessoas, né?
e outras profissionais. Então, sim, você precisa, viu, Adela, escrever um livro, entendeu? Registrar para outras profissionais, para outras pessoas que consigam se inspirar na trajetória, na história que você viveu, sabe? Porque aqui em Brasília, na faculdade que eu estou atualmente, no IESB ali do Campo Sul, a gente vai ter uma semana, vai ter um projeto assim do pessoal da estética e eu vou palestrar. E aí, assim que eu souber, eu vou pegar e vou passar o bannerzinho para ti, para poder divulgar, de repente, outras pessoas daqui de Brasília que possam te seguir, que possam estar vendo, para participarem, né? Para poderem ir lá, prestigiar, estar lá com a gente, tudo, até outras profissionais da estética também, que tenham interesse em conhecer mais, ou futuramente fazer um curso, aprender a atuar dentro da estética paliativa. Eu vou estar lá no IESB Sul, acho que finalzinho de novembro, falando sobre a estética paliativa. E vai ser bem bacana, vai ser uma coisa assim, que eu não só em experiência, como eu vou mostrar os resultados que eu tive com determinados pacientes reais, né? Sim, sim. Não só estudo científico. Sim. E qual é a mensagem que você tem para deixar para as pessoas, para as profissionais, para as futuras profissionais, entendeu? Sobre dor, sobre inflamação, sobre fibromialgia, sobre oncologia, né? Sobre vida. Independente da sua dor, independente daquilo que digo que você é ou não é, seja incrível. Torne sua vida incrível. Você é capaz. Pare de acreditar nos outros que viram para você e falam que você nunca vai conseguir. Falaram isso para mim também. E olha, eu consegui. Eu estou aqui há 19 anos trabalhando com estética paliativa, levando qualidade de vida para quem sofre com dores crônicas e determinadas patologias. E isso é uma bênção, é presente do universo, é presente da vida, porque a partir do que eu consigo cuidar e amenizar a dor dele, eu consigo fazer a minha vida maravilhosa, me fazer uma pessoa incrível. E você pode também ser uma pessoa incrível. Ai, que linda. Tô aqui já emocionada. Eu agora. Uma honra. Sim, uma honra. Que a única coisa que eu penso, até nos meus posts, eu fazia isso até no Mulheres Reais, quando era eu que fazia os posts, eu falava sempre, Bill, seja incrível. Seja incrível. Porque a gente pode, e isso alegra a gente. Quando a gente se alegra, quando a gente se enche disso, e a gente tem certeza do que a gente é capaz, ninguém pode parar. Porque quando viram para mim e falam assim, você não pode. Eu falo assim, eu provo que eu posso sim. Pode sim. Eu falo que todos nós somos, assim, ó, diante de milhões de pessoas, bilhões, né? Somos mulheres únicas e magníficas, né? Na nossa imensidão, né? Todas nós somos magníficas. Só que muitas mulheres ainda não conseguem olhar para si e enxergar o quanto elas são incríveis, o quanto que elas podem, sim, e são capazes, né, de ser felizes, de sentir o amor, de se sentirem amadas, porque a carência é da gente sentir esse amor, né? Às vezes a gente até tem, mas às vezes a gente não sente, né? Que a gente consiga, né, abrir nosso coração e se permitir sentir esse amor. Primeiro, o amor de Deus, né? Aquele que nos criou, né? Que nos trouxe até o dia de hoje, né? Eu sempre falo, quem vai estar assistindo gravado vai estar assistindo no dia de hoje, né? Então, eu honro a sua vida, honro a vida da Adela, que está aqui, que nos permitiu, né, passar esse momento com ela, dividindo um pouco, né? É sempre um pouco, né? Que uma amostra da força que fez com que ela continuasse, né? E superasse a dor. Essa foi, conseguisse, deixa eu te cortar rapidinho, Janete. A Gislane foi minha cliente.
Olha que A Gislane foi minha cliente. Linda. Um beijão, Gi. Saudade. né, que você possa continuar a sua caminhada, né, aí inspirando outras pessoas, inspirando outras mulheres, outras profissionais, outros pacientes, né, que tem sim jeito, né, de amenizar essa dor, de seguir, né, a, a, a sua trajetória, né, sem ter aquele negócio assim, não, já foi diagnosticado e não tem o que fazer, né? Então, você é prova de que tem sim o que fazer, de tem sim Tem o que sim o que melhorar, fazer. né? Então, assim, isso é maravilhoso. Então, muito obrigado, né, pela sua presença, por muito a sua vida, por dividir conosco uma parte, né, dessa sua experiência. E foi um prazer ter você aqui com a gente, participando, né, do episódio número 10, né, da nossa série, né, de histórias que inspiram, né, o desafio de ser você, de ser quem a Adala é, né? Então, muito Quem a obrigada. Adala é, né? O desafio de ser quem a Adala é. Isso. Beijo, brigadão, Janete, Beijo. pelo convite. Amei estar aqui contigo nessa